Como acelerar o metabolismo sem utilizar remédios ou hormônios? É mesmo possível? E se for, como que eu faço isso? Se for possível e não for pedir demais, deixa qualquer comentário aí embaixo com a frase acelerar o metabolismo que você me ajuda muito. Sério, você me ajuda demais a mostrar pro YouTube que esse vídeo é relevante e mandar ele pra mais pessoas. Caso esteja sem imaginação, pode ser um hashtag acelerar o metabolismo que já tá de bom tamanho. E caso você queira saber mais sobre o que é metabolismo e quais são seus 4 pilares, me segue lá no Instagram que essa semana eu vou fazer algumas postagens exatamente sobre isso. Como aumentar a taxa metabólica basal, que é o primeiro pilar do nosso metabolismo. Primeiro e mais importante, massa muscular. Ela vai ser o principal fator para acelerar a taxa metabólica basal. Estima-se que cada 1 kg de músculo gaste em torno de 60 e 100 calorias. Ou seja, se ao longo dos anos você aumentar 10 kg de massa muscular, você vai passar a queimar de 600 a 1000 calorias a mais, sem fazer nada. Renan, mas vai demorar muito pra eu colocar 10 quilos de músculo. Realmente, e muitas pessoas nem sequer teriam a capacidade para aumentar essa quantia de músculo, ou então a pretensão de aumentar essa quantia de músculo. Para mulheres naturais, então, esse número não é nada realista, mas isso é só para mostrar para vocês o impacto que a massa muscular tem na taxa metabólica basal. Acredita-se também que substâncias termogênicas, como a cafeína, por exemplo, podem aumentar assim um pouquinho a taxa metabólica basal, mas isso é discutível se isso entraria para conta do metabolismo basal ali parado, mesmo sem fazer nada, ou se isso entraria no pilar a seguir, que é o NEAT, ou então no efeito térmico da comida. Outra coisa que você deve fazer para melhorar a sua taxa metabólica basal são os exercícios. Os exercícios têm o gasto calórico durante a execução, que não tem nada a ver com a taxa metabólica basal em si, porém eles também têm um gasto pós-treino, como o EPOC que os fãs de HIIT tanto falam por aí. Mas não é todo exercício que vai elevar o seu gasto pós-treino. Exercícios de baixa intensidade, por exemplo, não vão impactar no seu EPOC. Já os de média e alta intensidade, sim. Você precisa ficar ofegante, você precisa ficar cansado. Quanto mais ofegante por mais tempo, maior vai ser esse EPOC. Precisa ser HIIT? Não, não precisa ser HIIT, não precisa ser exercício intervalado. E até mesmo a musculação, que é um exercício intervalado, vai ter esse efeito do aumento do EPOC. Infelizmente, não pense que esse gasto pós-treino é grande coisa, porque na maior parte dos casos ele é irrelevante e não compensa. Para um EPOC maior você precisa de mais intensidade por mais tempo, e isso sim vai atrapalhar o seu ganho de músculos. Quanto mais intenso o cardio, pior para a hipertrofia. Então se você não gosta de fazer HIIT ou exercícios de alta intensidade, não faça, porque você ganha um pouquinho de um lado, mas você perde do outro. E agora vamos ao segundo pilar, que é como aumentar o efeito térmico da comida, como gastar mais calorias com aquilo que você come. E eu posso resumir isso em apenas 3 frases: coma mais fibras, coma mais proteínas e coma menos processados. Esses são mais ou menos os meus macros atualmente. Eu digo mais ou menos porque eu não tenho controlado eles, mas gira em torno disso. Essa é a margem de gasto calórico que eu tenho digerindo a proteína, o carboidrato e a gordura. Como podem ver, no total, meu gasto calórico com o efeito térmico da comida vai de 178 a 302 calorias. Se eu tirar gordura e carboidrato e aumentar a quantia de proteína, essas calorias aumentam ainda mais, já que a proteína tem um efeito térmico maior do que os outros dois. E aqui eu não estou contando com as fibras, mas elas elevam esse número também. Quanto mais rica em alimentos processados for a sua dieta, mais perto da menor margem você vai estar. Já quanto mais rica em legumes, vegetais, frutas e carnes, mais perto da maior margem você vai estar. Se você controla os seus macros, se você conta os seus macros, dá para você tirar uma estimativa de quanto você gasta em calorias com o efeito térmico da comida. E eu vou deixar fixado aqui nos comentários como que você pode fazer esse cálculo. Lembrando que isso é apenas uma estimativa. Agora vamos ao terceiro pilar, que é como aumentar o NEAT, ou seja, as atividades involuntárias que você faz ao longo do dia, como gesticulação, a fala, movimentos básicos. O NEAT é um carinha um pouquinho mais complicado porque ele é involuntário, mas tem algumas coisas que podem ajudar um pouquinho, como tentar ficar mais em pé quando você espera por alguém, quando você espera por algo. Já
que em pé a gente tem uma tendência maior a se movimentar, andar pra lá e pra cá, se mover e gastar mais energia. Outro ponto é não faça dietas agressivas demais porque elas derrubam o seu NEAT. Acredita-se que o NEAT seja o maior colaborador com a termogênese adaptativa, ou seja, quando o seu corpo fica preocupado com a sua perda de peso, ele joga seu NEAT lá pra baixo para tentar reduzir seu gasto calórico. Muitas pessoas relatam, principalmente atletas no final da preparação, um cansaço absurdo, uma falta de vontade de fazer as coisas, uma leve depressão, falando mais baixo, se movendo menos. Isso é seu corpo derrubando o NEAT para poupar calorias. Lembra que eu falei dos termogênicos? Então, eu diria que eles atuam mais aqui do que na taxa metabólica em si, já que eles te deixam mais elétrico querendo se mover mais. Arrume mais atividades para o seu dia. Lógico que nem todo mundo vai ter a oportunidade de fazer isso, mas quanto mais exposto você tiver a diferentes situações, diferentes atividades, hobbies, lazeres, mais oportunidades você vai ter de se mover e gastar calorias. Nesse momento, por exemplo, eu poderia estar dormindo, eu poderia estar assistindo seriados ou eu poderia estar jogando videogame. No entanto, eu estou aqui falando com vocês, gesticulando, me movimentando, gastando calorias. Poucas calorias, mas gastando calorias. Mais do que se eu estivesse sentado no sofá, mexendo só os dedinhos aqui jogando videogame, por exemplo. E eu amo videogame. Se eu tivesse uma esteira na frente do videogame, acho que eu caminhava o dia todo jogando. Uma boa ideia. Ao acordar, faça alguma coisa que te desperte. Muitos dizem por aí que tomar café da manhã acelera o metabolismo, mas como isso acontece? Magicamente, só porque você comeu você gasta mais calorias, mesmo estando parado? Não, na real é que ao tomar o café da manhã você sai daquele estado de sono letárgico e fica mais predisposto a se movimentar, a fazer alguma coisa, a realmente começar o seu dia, ao invés de ficar vegetando no sofá, vendo TV ou na cama. Mas você não precisa necessariamente tomar o seu café da manhã para ter esse efeito. Você pode treinar pela manhã, por exemplo, às vezes um banho, às vezes uma simples água já te ajuda a despertar. E outra dica que não se encaixa necessariamente em nenhum dos 4 pilares é beber mais água, principalmente gelada, porque seu corpo tem um pouco de trabalho e gasta um pouco de energia para elevar a temperatura da água para a mesma temperatura do seu corpo. Sem contar também que bebendo mais água você vai mais ao banheiro e aí você está aumentando o seu NEAT. O último e mais óbvio, como aumentar o gasto calórico com atividades físicas, que é o 4º pilar do seu metabolismo. Galera, nem tem muito o que falar aqui, atividade física voluntária você vai lá e faz, simplesmente. O que eu faço para me motivar a fazer mais cardio, mais aeróbico, por exemplo, é tentar assistir alguma coisa que eu gosto, ouvir alguma coisa que eu gosto, ao mesmo tempo que eu faço meu aeróbico. Porque dessa forma ele não é um incômodo. Eu ando 2 horas numa boa assistindo vídeos, ouvindo podcasts, mas correr 20 minutos já é uma tortura pra mim. Então faça aquilo que você gosta, pode ser vôlei, pode ser basquete, pode ser futebol, pode ser corrida, pode ser bike, skate, patinete, o que você quiser. Eu vejo muita gente mudando e deixando de fazer aquilo que gosta para fazer alguma outra coisa que detesta, mas ouviu falar que é melhor. Eu mesmo, por exemplo, não gosto de fazer HIIT, mas me falavam que era melhor e por muito tempo eu fiz HIIT forçado, sendo que eu poderia estar caminhando numa boa, assistindo alguma coisa feliz. E se você é essa pessoa, provavelmente uma hora você vai cansar, vai desistir e vai voltar da estaca zero. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo lá atrás. A menos que você não goste de exercício nenhum, aí você ou aprende a gostar ou então você aceita que vai viver menos do que o seu potencial máximo de vida. E é nesse clima mórbido que a gente encerra o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o comentário aí, hashtag acelerar o metabolismo ou qualquer coisa com metabolismo que você me ajuda demais. Também segue lá no Insta que eu posto conteúdo exclusivo por lá e tem uma interação bem maior também com seguidores. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu vejo você no próximo vídeo.